Salve, salve nação rubro-negra, ligados na Ebfla, o canal de notícias do mais querido do mundo, do Mengão, chegando com notícias. E sem Jorge Jesus, o Flamengo desiste de disputar o torneio em Brasília. Esta notícia então é o seguinte, aí na última semana o Flamengo venceu o Fluminense e conquistou mais um título do Campeonato Carioca. Dessa forma, o Flamengo só voltará a disputar uma partida oficial no segundo final de semana do mês de agosto, quando começará o Campeonato Brasileiro. E visando preencher este período ocioso, a diretoria do Flamengo estava organizando um torneio amistoso que seria disputado na cidade de Brasília. Porém, como Jorge Jesus abandonou o Flamengo, o time carioca desistiu de disputar o tal campeonato. Então isso porque o Flamengo entende que será de mais-valia uma sequência de treinamentos no Ninho do Urubu com o novo treinador, que ainda será contratado. Afinal, a tendência é de que o novo técnico não seja brasileiro, ou seja, que ele necessitará de um prazo para conhecer todos os jogadores do atual elenco do Flamengo. Assim, portanto, o nosso torneio em Brasília está cancelado. Saiba o real motivo da saída de Jorge Jesus do Flamengo. Pois é, pessoal. Então, no futebol, como a gente sabe, quem está em crise tem pressa. E isto se enquadra no Benfica, clube responsável por tirar Jorge Jesus do Flamengo, semanas depois de uma renovação contratual até 2021. Ninguém esperava isso do português. Um mês depois de renovar, ele vai e sai do clube. Então, os motivos para que o Mister escolhesse deixar para trás o projeto do Flamengo e voltar para Portugal já foram enumerados por diversas vezes nas últimas semanas. Mas que razões levaram o clube português a abrir os cofres, pagar 3 milhões de euros por temporada num contrato de 3 anos, chegar firme na negociação e lutar para convencer o técnico a retornar? Esta é uma incógnita. Portanto, o cenário conturbado no Benfica pode ser dividido em dois pilares, técnico e político, que acabam se entrelaçando neste momento. O presidente Luís Felipe Vieira, que está no comando do clube desde 2003, vê sua gestão ameaçada por processos judiciais e um momento ruim dentro dos gramados. Tudo isso há poucos meses de uma eleição que pode tirá-lo do cargo após 7 anos. E em meio a este incêndio, ele confia que Jorge Jesus pode ser o bombeiro ideal, ou aquela pessoa que irá resolver todos os problemas do Benfica. Tanto que prepara uma cena especial. Planeja vir ao Brasil neste domingo em avião fretado para buscar Jesus e alguns jogadores do Flamengo, tentar pelo menos a contratação. Então, é comum que as insatisfações causadas dentro de clubes de futebol estejam muito escoradas nos resultados dentro de campo. Se o momento é ruim, a política entra em cena com mais força. E é pensando em atacar este fator que Luís Felipe Vieira recorreu ao seu amigo pessoal e velho conhecido Jorge Jesus. Foi ao lado do Mister que Vieira viveu seu momento de maior sucesso no Benfica entre 2009 e 2015, com 3 títulos portugueses e 2 vice-campeonatos na Liga Europa. E o mandatário cria ainda, sim, como muitos especialistas em Portugal, que Jorge Jesus seria o técnico que conseguiria fazer a equipe apresentar um bom futebol com o menor tempo possível. Com a próxima temporada, deve ter início em setembro, pouco antes das próximas eleições, o Vieira acredita na urgência da melhora do time, que foi vice-campeão português e demitiu Bruno Lage na reta final da liga. O presidente precisa que a equipe comece a jogar bem e ter resultados rapidamente, e Jorge Jesus na opinião do presidente, a pessoa que mais rapidamente o pode conseguir. É que se o Benfica não apresentar resultados até outubro, a reeleição de Vieira pode estar em risco, resumiu Walter Marques, repórter do jornal Record de Portugal, que participa da cobertura do Benfica há mais de 5 anos. Um outro fator também contribui para a pressa da diretoria do clube, além da escolha de um nome conhecido e não em uma aposta para um projeto a médio prazo. Ao perder o título nacional, o Benfica precisará jogar
as fases preliminares da Liga dos Campeões, o que diminuirá o tempo de descanso da equipe após a final da Taça de Portugal contra o Porto, em 3 de agosto. E também deixará o novo técnico com menos chance de ajuste. E precisa se apresentar logo após a final com o Porto para, 2 semanas depois, estar trabalhando. A pressa informar um time que garanta a passagem tanto na pré-eliminatória como no play-off de acesso à Liga dos Campeões. As eleições ocorrem logo depois desta fase de classificação. Se o Benfica cair para a Liga Europa, Vieira ficará muito fragilizado e aí sim, pode cair, explica Thiago Santos, da rádio TSE. Então por que a fé em Jesus? Desta forma fica claro o desejo da diretoria de contar com um treinador que possa ser capaz de fazer o time apresentar resultados em pouco tempo. Mas porque Luiz Felipe Vieira confia que Jesus possa ter este sucesso instantâneo, retornando ao clube mais de 5 anos depois. Aí surgem fatores como o conhecimento do futebol português. JJ passou praticamente toda a carreira no país e a capacidade de fazer jogadores em má fase terem grande melhora. Isso nós já conhecemos, como o William Arão, o próprio goleiro Diego Alves, né? Muitos jogadores que eram desprezados pela torcida do Flamengo hoje estão em alta, graças a Jorge Jesus. Ele tem esse costume de recuperar os jogadores. Portanto, nesta esfera também entraria o faro certeiro de Jorge Jesus na busca por contratações. Considera-se em Portugal que esta é uma característica importante do treinador. Ele tem faro de escolher jogadores excelentes, como fez no Flamengo, né? Ele fez um plantel espetacular. O que faz com que os sucessos imediatos de nomes como Pablo Mari e Gerson não sejam vistos como coincidência. A imprensa de Portugal aponta que o técnico pediu reforços antes de fechar um acordo com o Benfica, que, mesmo não tendo disponíveis as cifras de outrora, pode ir ao mercado. Então o Benfica quer aproveitar este momento de crise, de pandemia no futebol. Se há um clube em Portugal com liquidez para investir ou pelo menos para comprar quase tanto como vende, esse clube é nesse momento o Benfica, é o clube mais rico de Portugal. E o presidente Vieira precisa de um nome para que preencha as expectativas dos torcedores. De alguém que conheça a realidade do futebol português e, sobretudo, alguém que consiga valorizar jogadores do ponto de vista financeiro e desportivo. E isso Jorge Jesus já provou inúmeras vezes. Isso é verdade. Então, entre os jornais portugueses, surgiu a possibilidade, inclusive, de o Benfica buscar Gerson e Bruno Henrique no Flamengo, como reforços que teriam sido solicitados por Jorge Jesus. O clube brasileiro não parece preocupado, escorado nas multas rescisórias, entretanto Luiz Felipe Vieira estaria disposto a investimentos grandes. Se antes não investia e apostava na formação, agora está disposto a gastar muito dinheiro para conseguir uma equipe mais forte, com nomes mais sonantes, é que se houve resultados desportivos, a contestação cai, explica Walter Marques. Então a questão política também. Resultados esportivos importantes não são a chave para Vieira não passar sufoco na próxima eleição. Recentemente, as contas do Benfica foram reprovadas e o presidente também foi envolvido em investigações que apuram uma suposta fraude fiscal no clube. Então, o principal opositor a Vieira é Rui Gomes da Silva, candidato à presidência. Para ele, a busca do atual mandatário por Jorge Jesus é estritamente de ordem pessoal, sem levar em conta o Benfica. O problema é que a pessoa não pensa mais no Benfica, só pensa em se salvar. O Benfica é um projeto de salvação pessoal. As decisões que ele toma já não têm a ver com os interesses do Benfica, mas com o que necessita para sua própria sobrevivência, afirmou Rui. Então, na verdade, aliás, o que aconteceria com Jesus caso o opositor de Vieira ganhasse a eleição? Isso que todos nós se perguntamos. Rui disse que o nome do Mister não é o seu preferido, mas quem irá respeitar o contrato firmado com o treinador? Jorge Jesus não é o treinador que eu escolheria, mas se nós chegarmos lá, o Benfica não teria condições de mandá-lo embora por causa de indenizações. E cumprirei os contratos se lá estiver. Se fosse hoje, não o escolheria, mas quando for presidente não farei nada que prejudique o Benfica por conta de indenizações. Os contratos do Benfica não são para rasgar. Eu honrarei, completou o candidato.
e as reações divididas entre os torcedores. A postura de Rui Gomes da Silva em relação a Jesus não é a única. Apesar da idolatria no Brasil e dos bons resultados em sua primeira passagem pelo Benfica, o Mister divide opiniões também entre os torcedores. Ainda há certo rancor por ele ter deixado o clube para ir para o rival Sporting. Na época mesmo, a relação com Luiz Felipe Vieira ficou estremecida. Então Jesus não é uma figura unânime no Benfica. A saída do clube para o rival Sporting foi vista por muitos como uma traição. O Vieira esteve em algum tempo com relação cortada com Jesus, mas é amigo pessoal. Mas e sabe a exigência do técnico e a capacidade de quem para projetar clube e potenciar jogadores. É importante recordar que o passado de Jesus no Benfica não foi apenas de vitórias. Há ainda uma ideia generalizada que Jesus não é o melhor técnico para potenciar jovens da academia. Por causa dos casos das saídas de Bernardo Silva, o Cancelo opinou o Thiago Santos. Na época da ida de Jorge Jesus ao Sport, o Benfica chegou a processar o treinador, isso porque ele foi anunciado no rival antes do fim do seu contrato. O clube encarnado cobrou 14 milhões de euros, mas depois as duas partes chegaram a um acordo e o caso foi arquivado. Nesse período em que treinou o Sporting, houve sempre muitas críticas de Jorge Jesus ao Benfica e ao treinador que lhe sucedeu. Coisas pouco elegantes, e o Benfica até processou Jorge Jesus. A relação tomou-se muito feia, e é por isso que muitos não querem que ele volte. Nada relacionado com a qualidade do treinador, afirmou Walter Marques. Por outro lado, após o anúncio da contratação de Jesus, torcedores do Benfica estenderam uma faixa de apoio ao treinador, pelo menos neste início, apesar da contestação natural. O técnico chegará com a moral de quem vem para consertar tudo que não funciona no clube. A passagem pelo Flamengo contribuiu para isso, e é isso que Luiz Felipe Vieira aposta. Mas uma coisa, se ele chegar lá e perder 2, 3 partidas, certamente a torcida se revoltará contra ele. E se o opositor do Vieira, do atual presidente do Benfica, ganhar, ele também estará em apuros, porque ele é contra a contratação do Mister. Eu acho que ele está se metendo em uma grande enrascada. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Um forte abraço e até mais.